Sejam bem-vindas todos a mais um momento do Upgrade, né? Esse momento único. E meu nome é Helena, né? Faço parte daqui do Upgrade, é a minha primeira semana aqui com vocês. Sou comportora, como eu falei aqui no vídeo, aqui, né, participando com vocês. Atualmente estou em Vila Velha, trabalhando na área de CSF, sou consultora na área da saúde aqui. E, antes de tudo, né, vamos começar com um hino inicial, né? Você que está nos acompanhando aí no YouTube, em qualquer lugar do Brasil. Então, agora, esse momento, a gente vai ter o nosso momento de oração inicial. Pai querido, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, reunidos, Senhor, em igreja, Pai, para buscar o teu Santo Espírito, para estar mais perto do Senhor. Pai querido, viemos te entregar esse momento, retira de nós qualquer pensamento que nos afaste de ti, nos ajuda a te buscar cada vez mais. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos iniciar com o hino de hoje em diante. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Esse momento, a minha internet está um pouco estável, mas esse momento a gente se adentra, eu imagino, com a parte da meditação, né, com o pastor Maxwell, que a gente tem acompanhado a história aqui nesse momento. Então, eu acho que essa palavra é com o senhor, né, pastor?
O seu microfone tá desligado. É isso mesmo, Helena. Bom dia para você, Bom dia. bom dia para os demais que estão conectados já comigo aqui e com a Helena também. Bom dia. Bom dia, Monfloresval. Muito bom, Bianquinha também. Bom dia a todos os demais, Claudós, Petinha e companhia, para quem já está conectado. Vamos então para o nosso momento ou para a nossa continuidade do que falamos ontem. Estou um pouquinho gripado, estou aqui nas pastilhas já de madrugada, mas vamos superar. Muito bem. Bom dia, Cris, também. Ok. Queridos, eu quero voltar àquela linha de pensamento de ontem, como nós já começamos. Vocês sabem que eu finalizei dizendo o seguinte: depois de 18 anos sem tratamento, por conta de que não havia mais o que fazer, no meu caso, no ano de 2024, agosto de 2024, eu tirei férias. Essa imagem que vocês estão vendo aí, eu estou com uma sonda porque eu estava com dificuldade de me alimentar. Alimentação oral, sem possibilidade alguma, uma vez que eu estava eh, comendo normal, mas numas férias no mês de agosto de 2024, saí com a esposa para um momento de lazer, viagem de férias pós-Caleb, e infelizmente ali eu comecei a sentir o estômago, uma coisa um pouco estranha, e tive que regressar às pressas. Eu estava em Santa Catarina. Estava de carro, só eu e minha esposa, apenas eu dirijo, e eu vim dirigindo de lá para cá muito mal, mais ou menos pouco mais de 2.000 quilômetros de lá até Cuiabá. E a situação foi delicada, porque até então não sabia o que estava acontecendo. Chegando aqui em casa, eu deixei a Natécia, e aí eu segui para uma outra viagem que era muito necessário, não tinha como repousar. Eu tinha que ir para um Campuri. Fui para esse Campuri com os meninos, era um Campuri da União aqui. E ao chegar lá na região do Campuri, não consegui aproveitar nada. Fiquei de cama na casa de um amigo. E terminando o Campuri, voltei para casa. Passei uma semana ainda em casa até procurar médico. Procurei o médico, era um gastro. Inclusive, esse senhor se tornou adventista tem pouco tempo, esse médico gastro, e ele disse: Olha, Maxwell, você tem uma lesão no estômago, a gente tem que saber o que que é isso. Ele falou da possibilidade, como ele é um gastro e se assemelhava às características de um adenocarcinoma, que era um câncer de estômago. E eu me preocupei demais com aquela possibilidade, é, fazendo algumas biópsias, apontava para um tipo de linfoma. E eu fiquei muito preocupado, meu Deus, é, por que isso aqui agora, né? Ao mesmo tempo, eu remetia também à ideia de que o linfoma era uma doença antiga que eu já vinha tratando, e haviam 18 anos que eu estava agora desenganado pelos médicos, então para mim não deveria gerar tanta surpresa. Mas eu estava bem, e aquilo ali estava vindo de uma maneira muito, muito devastadora. Os sintomas, eu comecei a perder muito peso rapidamente. A comida, tudo que caía, eu não conseguia segurar por muito tempo. Aí eu coloquei essa sonda, como vocês estão vendo agora, né? Eu então comecei uma série de outros exames e realmente as biópsias estavam apontando para um tipo de linfoma no estômago. Eu saí daqui de Cuiabá e fui para Brasília. Optei então para tratar em Brasília.
é, ali no DF Star, hospital muito, muito reconhecido dentro também da área oncológica, e um hospital novo. Doutora Flávia Xavier foi a minha médica, uma médica também de boa reputação dentro da área especificamente para aquele tipo de câncer no estômago. O doutorado dela era nessa área, então eu disse, puxa, é realmente a melhor pessoa, quem sabe, para tratar isso aqui. E aí um amigo meu, pastor também, em Goiás, já era paciente dela, eu bati um papo com ele por telefone, e ele então me indicou essa médica. Mas antes de procurá-la, eu procurei aqui, eu estive internado por 25 dias no hospital local, daqui de Cuiabá. Procurei também um médico especialista, um hemato, e doutor Flávio Dias, se não me falha a memória, José Dias era o nome dele. E aí, numa conversa com o doutor José, ele disse para mim o seguinte: Maxwell, é, qualquer pessoa que tem um tipo de linfoma que tem essa recidiva com tanto tempo, é muito provável que não seja a mesma doença. Não seja mesmo, é um outro câncer. Então, aquele câncer que você teve, depois de 5 anos passados, você foi curado, tá? Então, por alguma razão, essa doença, ela voltou em outro lugar, enfim, né? Essa era a fala do médico. Mas, devido eu estava ainda com a sonda e não conseguia comer, enfim, eu consegui o contato da Flávia por telefone, por esse amigo pastor, e comecei a conversar com ela. Ela me atendia. E a doutora, ela disse assim, Max, eu não posso te tratar à distância, mas assim, já era para você ter tirado essa sonda, eu já teria conseguido fazer um tipo de quimioterapia para você conseguir se alimentar. A quimioterapia prévia para poder diminuir ali aquilo que estava tendo dificuldade de passar o alimento. Eu estava com o meu duodeno fechado. Então toda a comida que passava, ela não ia para o intestino ali porque estava travado. Então a comida ficava ali guardada por muito tempo e eu acabava vomitando, enfim. E eu acabei então optando, eu vou para Brasília. Peguei um voo, fui para Brasília, chegando lá, conheci a doutora e ela começou então o procedimento. Tive essa quimioterapia prévia e consegui diminuir ali os nódulos, linfonódulos que estavam tampando o duodeno, que a comida não estava descendo. Então ela reduz com aquela quimioterapia, a comida volta a descer, tiro essa sonda que vocês viram inicialmente aí. E aí fui para a confirmação daquela biópsia, se era realmente um linfoma no estômago. E confirmado foi. E só que era um linfoma bem agressivo, era um linfoma células B rica em T. Me perguntei, o que que é isso, doutora? E tal. Ela, olha, Marcos, é um linfoma agressivo, e o seu tratamento é quimioterápico. Para mais garantia mesmo, você vai ter que fazer um transplante de medula óssea. Quando ela falou transplante de medula óssea, eu cocei a cabeça, olhei para minha esposa, eu disse, doutora, deixa eu lhe falar uma coisa que a senhora não sabe. A senhora está me fazendo voltar aqui no passado e isso me gera um certo incômodo, porque eu fiquei por 18 anos desenganado pela medicina convencional, exatamente pelo motivo do que a senhora está dizendo que é a solução do meu problema hoje, que é um transplante. Eu não consegui fazer o transplante de medula óssea porque eu fui um mau mobilizador de medula ou porque eu tinha tomado muita quimioterapia. E aí ela então chega e ela disse: há quanto tempo? Eu disse: 18 anos. Isso foi no ano de 2007. Estamos em 2024 para 25 já, né? 2024. Isso já era a mês de setembro de 2024. Então ela chegou e disse assim: Marcos, existe hoje, a medicina mudou, tá? Muitas coisas mudaram. Inclusive, estou vendo aqui a doutora Helena está conosco aqui novamente. Ela fez um comentário ontem que
em vista do que era naquela época, a dificuldade para se diagnosticar uma doença, hoje a medicina avançou e eu louvo a Deus por essa razão e também pelo que minha médica me falou naquele momento. Ela disse: olha, hoje existe um tipo de injeção chamada Monzubil, ela falou, recordo até hoje o nome, que você toma e esse remédio vai agir no seu organismo e você vai pipocar essa célula que você não tem, ou seja, vai estimular e sair da medula para a corrente sanguínea. É o momento que a gente retira essas células, através de um processo de aférese e tal, muito parecido com o que já se fazia naquela época. E a gente vai guardar então a sua medula e preparar você para fazer transplante de medula. Eu disse: doutora, maravilha. Eu fiquei maravilhado com essa notícia. Ainda mais maravilhado ainda, porque se naquela época, em 2007, eu fiz 3 coletas de sangue enviado para Ribeirão Preto, para onde fazia análise para saber se eu tinha, e eu ficava frustrado e naquela expectativa, quando eu tirava o sangue e ia para análise, eu depois sentava na frente do médico e o médico dizia: olha, Max, infelizmente não tem ainda. Aí eles me davam injeções, granuloquine, outras lá e tal, para estimular, mas de nada resultou. Agora, eu fiquei esse tempo todo, todos esses anos, com uma doença incubada, sem ser ativada pelo meu organismo. Por que razão? Os médicos não sabem. O doutor José Dias, ele disse: você não tem doença. A doença foi curada sem tratamento. Quando os médicos lá jogaram a toalha, aconteceu alguma coisa que o seu organismo venceu a doença. Para a doutora Flávia, minha médica, ela dizia que havia uma especificidade de linfoma que, por alguma razão, ele ficava quietinho ali na dele, tá? Até que ele fosse ativado por alguma causa. No caso, eu estimulei para que isso pudesse acontecer. Não sei ao certo, estresse, alimentação, enfim, é desconhecido. Mas o fato é que 18 anos, ela voltou exatamente 18 anos em um período que já existia um tipo de medicamento para que o meu organismo pudesse eh, coletar essas células. Então, essa é uma outra hipótese de que eu poderia, o tempo que essa vacina passou a existir, ou essa injeção, esse medicamento, foi no tempo que eu já poderia fazer, então, o transplante, passado todos esses anos. Por isso que eu acredito, e a minha fala do tema dessa semana está atrelado sobre o tempo de Deus e o como também as coisas acontecem, como Ele quer. Como eu falei para vocês, passados todos esses anos, eu nunca deixei de trabalhar, eu ficava com a minha cabeça encanada em relação a isto, eu ficava com medo, imaginando, até duvidando, né? Por mais estranho que possa parecer, mas pastor, você não estava trabalhando, não sentia nada? É, realmente, eu não sentia nada, mas às vezes você que está totalmente saudável, sente uma coisinha ou outra e tal no seu organismo, você já fica preocupado, né? Então, para quem teve uma doença grave como eu tive e sentir alguma coisa, um incômodo nas costas, algo, um incômodo na região do abdômen e tal, era inevitável eu fugir do pensamento de que pudesse ser a doença que estivesse ali ainda dentro de mim. Mas eu não me abatia e focava ainda no meu trabalho e vivia a vida, como eu disse para vocês. Se eu vou viver, esse é o meu último dia de vida, eu vou viver ele intensamente. E assim a vida eu toquei ela. Enfim, voltei então ao, a possibilidade de fazer o transplante e fui para cima. Doutora, vamos fazer o transplante. E eu comecei a tomar um ciclo de quimioterapias, que era o esquema sugerido por minha médica, pela equipe ali e tal. Comecei até então dar uma estabilizada na doença, fazendo os exames, os PET, TC da vida. É, E aí então eu fiz a coleta. Joga para mim aí novamente, Claudinha, por gentileza, a terceira imagem. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês é eu já ali fazendo o transplante. Essa é a primeira,
E foi, eu coloquei um catéter aqui nessa região, onde fiz grande parte do meu tratamento. Depois eu tive que colocar um outro e a terceira. Pode jogar a próxima, Claudinha? Ah, tá. Antes aí tem essas imagens aí da. Essa é minha esposa. Não, pode passar para frente. Essa é minha esposa ao lado de uma enfermeira, ali ao ladinho da minha cama. Alguém tirou, acho que foi até eu que tirei essa foto. Eu sentei, tirei essa foto aí. É minha esposa dando o livro de presente para alguém da equipe. Acho que essa moça é da Copa, tá? Da cozinha. Joga a próxima, filha. E essa é uma das enfermeiras. Minha esposa aproveitando a ocasião também, e ali a gente entregando um livro para essas amigas, colaboradoras fantásticas ali. Essa galerinha já não é do DF-Star, é do Hospital Brasília. Eu fiz o transplante lá, mas todo o tratamento foi no DF-Star também, de quimioterapias e por aí vai. Pode passar a próxima, acho que já essa é a imagem. Ok, essa daí é a imagem do dia que eu estou fazendo já a transfusão, tomando de volta a, a minha medula, né? Que eu já tinha feito. Inclusive, quando a minha médica, o médico que fez, né, a coleta da medula, ele falou o seguinte: olha, ele me chamava de pastor, ele conhecia a igreja adventista e tal. Ele, olha, pastor, a sua a sua coleta foi uma coleta maravilhosa. Nós coletamos medula suficiente para dois, três transplantes, se for preciso, mas acreditamos que você não precisará, será um só. E aí, então, eu estou recebendo a minha medula depois de congelada, depois de estabilizada a doença. E aí, então, a minha esposa registrou esse momento ímpar. A figurinha aí não é muito boa de se ver, é uma imagem é, forte, inclusive para mim mesmo ao rever essa cena. Joga a próxima, Claudinha, por gentileza. E aí sou eu, carequinha, e a Anatécia, zoando comigo um pouquinho, né? Joga a próxima. Ela tá dizendo: esse aqui é um chocolate, um ovinho de chocolate tortuguito, é uma tartaruguinha carequinha, e ela dizia: olha, esse é meu tortuguito. Dizendo que eu sou a cara dessa tartaruguinha aí, realmente pior que parece. Então a figura é bem forte, uma pessoa sem cabelo, sem sobrancelha, né? Então foram dias delicados para mim, mas necessários. Pode passar a próxima, Claudinha, por favor. Isso aqui é eu, minha esposa, minha cunhada, sobrinha, prima e o meu concunhado ao lado. Eles estiveram lá em Brasília e estivemos ali no Natal juntos e registramos alguns momentos também juntos. Pode passar a próxima, isso. Olha esse abelhão aí, que homem bonito. Olha só. Essa foto novamente em Brasília. Pode passar a próxima, Claudinha. Ah, agora o negócio começou a melhorar. Olha só. Amigos, depois de feito o transplante, 3 meses depois, no mês de julho, eu fiz o transplante no mês de abril de 2025. E eu tinha uma viagem para ser feita. Então, muito antes de eu adoecer, eu tinha sido convidado para representar a Associação Leste Mato Grossense. É um evento que acontece a cada 5 anos na Igreja Adventista, que é a Conferência Geral. A conferência aconteceu nos Estados Unidos e eu tinha sido indicado para poder representar a nossa associação neste evento. E eu fiquei muito preocupado, chateado, vista do problema de saúde e de eu não poder participar desse evento, enfim. Fiz um pedido para minha médica: doutor, eu quero ir participar desse evento e tal. O doutor abriu um olho desse tamanho: Marcos, eu não garanto que você vá. Vai depender muito do seu quadro pós-transplante, enfim, é muito delicado você fazer uma viagem para o exterior. Pós-transplante, as suas vacinas que você tomou ao longo da sua vida, tudo que é vacina, elas resetam tudo. Você vai ter que tomar todas as vacinas. Você vai ficar igual um bebê vulnerável, enfim. E você pegar um voo internacional e ir para um lugar, como você disse, cheio de pessoas de vários lugares do mundo, é muito arriscado. Eu fiquei orando ao Senhor: meu Deus, me ajude para que isso se resolva da melhor forma e eu consiga fazer essa viagem.
Depois de tudo que eu passei, isso seria um presente para mim poder fazer essa viagem. 3 meses depois, mês de julho, eu estava nos Estados Unidos, ali com a minha esposa, na cidade de St. Louis, no estado do Missouri, viajando e indo para a conferência. Para mim foi uma coisa maravilhosa, foi bom demais. Cabelinho já estava nascendo, barbinha também, a cara já mudava, a cor também. Antes eu estava ali um pouquinho transparente, aqui mais alguma foto ali com o pessoal da conferência, né? E eu estava me realizando e sentindo muito feliz juntamente com a minha esposa. Tem mais uma imagem, pode jogar a próxima, Claudinha. Momento de intervalo ali, tirando foto com pessoas de vários países do Oriente, da África ali também, da Ásia, da África, enfim. E isso para mim era muito significativo. Isso significava não apenas vida em atividade, mas Deus me dando a alegria de poder usufruir desse momento que para mim também, para minha esposa, valeu muito a pena, tá? Passados, pode jogar a próxima, Claudinha. Aí são algumas fotos ali em St. Louis, a gente aproveitando um pouquinho, pode jogar a próxima. Ok, eu acho que aí encerra, não sei se tem alguma outra imagem. Ah, tá, essa aí é a gente na Times Square. Beleza, aí encerrou, pode jogar a imagem minha agora com o pessoal aqui. Ok, amigos, é, eu não tenho todas as respostas. E eu acredito que a gente não precisa ter todas as respostas do porquê. Para quê? Quem sabe? Agora, eu vivo a minha vida hoje muito mais segura, muito mais tranquila, transplantado dentro desse tempo absurdamente incompreensível porque tantos anos se passaram e como que eu estava vivo, com a doença da maneira como estava naquela ocasião, que eu não passava menos de um ano sem ela voltar e atrapalhar todo o curso da vida e enfim. E passaram todos estes anos. E eu então consegui fazer o que naquela época eu não havia conseguido. Somente Deus para explicar aquilo que palavras, justificativas, ciência não tem todas as respostas. A minha médica, ainda quando eu vejo no olhar dela, uma surpresa da maneira. Ela não tem todas as respostas. O que ela tem é protocolo, ela tem o que a ciência, na atualidade, tem. Mas é o que os médicos naquela época não tinham resposta. Eu começo a ver então a mão de Deus, filho, quem cuida da vida sou eu, né? Então, como diz o Salmo 139, né? O Senhor conhece todos os nossos dias. Assim como Ezequias pediu, Senhor, me dê um pouco mais de tempo, e Deus deu mais 15 anos para Ezequias. Eu recebi mais 15 anos também, até o momento que o Senhor, quem sabe, me dê mais 30 depois desse transplante. E eu se não transplantado e com uma doença que estava ali incubada dentro de mim, o meu sogro até falou isso para mim uma vez. Ele disse assim para mim, Max, vou te falar uma coisa. Pode ser que você não esteja curado, ou Deus realmente te curou e te falta um pouquinho mais de fé e confiança. Quando ele me falava isso, eu absorvia, filtrava o que ele estava me falando e tinha um fundo de verdade. E eu dizia para ele, mas eu sou um jovem, seu Lorival. Eu vou morrer jovem e tal, né? E era o mesmo sentimento que eu tinha. Eu acho que eu tinha mais medo de deixar a viuvona, né? A minha esposa. Nós só tínhamos 3 anos de casados. E eu disse, puxa, mas. Cris, muito bem, vai viver mais, para honra e glória de Deus, amém. E aí eu brincava, dizia assim, eu tenho mais medo de deixar minha mulher e alguém que vai assumir aí, né, do que ter que morrer. Uma brincadeira, é claro, né? Mas
Deus me preservou e já estou com 24, vou completar 25 anos, boda de prata. Neste ano, 25 anos, novembro desse ano, eu completo 25 anos de casados. E eu temia de que eu perdesse a possibilidade de alegria de poder ter mais anos, esses anos vividos com a minha esposa. Isso poderia ter se encerrado lá atrás com 2, 3 aninhos só de casados. E eu falei para ela, olha, eu sou duro na queda, irmã, tá? Não é qualquer doencinha que vai me matar, não. Tu vai ter que me aguentar por muito tempo. E esse muito tempo é por toda a eternidade. Ela disse assim, eu não acredito. Se já está difícil aqui, imagina a eternidade contigo, né? E aí, então, a gente vive hoje intensamente, vivendo o ministério, vivendo para pessoas, vivendo por Jesus, por causa dele, para ele e, sobretudo, também entendendo através dele. O tempo é de Deus e o como também está nas mãos dele. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu falei para vocês que neste período que eu estive tratando lá atrás, no começo de tudo, Deus ele fazia a leitura do meu coração e ele sabia que eu poderia ser um pouquinho útil para ele. Por misericórdia, porque o que eu faço hoje, qualquer outra pessoa poderia fazer, tá? Qualquer outra pessoa poderia fazer, ele pode fazer. Então é por uma questão de misericórdia. Eu coloco no topo, é misericórdia em cima de misericórdia. É, quer a gente viva, que seja para a glória, quer a gente descanse, que seja também para a glória de Deus. E uma coisa que eu acho que ele sempre leu o meu coração, e isso aqui eu acho, tem que ficar guardado, isso aqui, registrado, essa minha fala, é que por detrás de um milagre existe um propósito. O propósito de Deus é para que a gente viva a eternidade. Ele não quer que a gente viva, acho que foi até a Claudinha que falou isso aqui em um comentário, depois da mensagem, que a gente fica ali na calçada conversando aqui e tal. Viver 70, 80, 90 anos, para nós pode fazer uma diferença e tanto, né? Agora, para Deus e para nós, de uma maneira muito maior, Deus enxergando o todo da vida, vale muito mais a pena você viver a eternidade, mesmo que você tenha a tua vida reduzida aqui por alguma circunstância que te foge o controle de continuar vivendo. Então, Deus, ele permite que seja recolhido e você entre no sono profundo, mas para que você acorde e viva por toda a eternidade com ele, né? Mas assim, é uma coisa que eu acredito que Deus sempre leu meu coração e ele me permitiu até hoje estar aqui e ele vai me permitir enquanto o tempo que ele quiser ainda. Mas eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a salvação de outras pessoas. Eu sempre me preocupei no tempo e fora de tempo, como que a pessoa vai. Então, eu fui para aquela região ali, eu fui para Barretos, lá atrás, e enquanto eu estive em tratamento, eu imaginava assim: vou morrer? Ok. Mas é aquela história, eu vou morrer caindo, eu vou cair atirando, né? Eu não vou me dar por perdedor e simples, eu vou morrer, então já estou rendido, vou esperar só o momento. Não. Eu mesmo carequinha, eu colocava a minha Bíblia e uma liçãozinha, e eu saía nos corredores, eu dava estudo bíblico para as pessoas ali, e eu abria a Bíblia e falava do amor de Jesus para elas, e carequinha, sabe, aquela frase, uma frase de um teólogo, C.S. Lewis, ele dizia que evangelho, um conceito de evangelho é um mendigo falando para outro mendigo aonde vai encontrar pão. Ou seja, tá tendo sopão, tá tendo pão ali, e eu já me alimentei e agora eu saio andando pelo corredor com aquele meu edredorzão na madrugada por conta do frio, chamando os outros que estão dormindo, dizendo: ei, olha, tem um pessoal ali que estão dando pão e sopa, isso aí acordando, né? Então eu gosto muito dessa alusão que C.S. Lewis usa do Evangelho. Então eu era um mendigo falando para outros mendigos aonde encontrar o pão da vida.
Eu era uma pessoa sofrendo um câncer, morrendo com câncer, e encontrava pessoas ali igual eu, também morrendo com câncer. Gente, existe esperança, existe solução depois de tudo isso aqui. Isso aqui não é o final de tudo. E eu chegava, eu até comentei isso aqui para vocês. Às vezes vinha uma pessoa de outro estado, já desenganada, e olhava para Barretos, ali é minha última esperança. Ali eu ouvi falar que as pessoas ainda têm uma última palavra de um médico que pode resolver o meu problema. E ela chegava ali e ficava em um quarto na casa de apoio, e era com aquele corredorzão longo de vários quartos, né? Que o hospital absorvia a comunidade ali naqueles lugares, tinha refeições, é um lugar abençoado por Deus, extraordinário ali dentro de Barretos. E ali eu andava por aqueles corredores e, infelizmente era uma coisa real, as pessoas tinham cheiro, cheiro forte. E eu chegava, às vezes entrava dentro de um quarto, tinha uma pessoa magérrima, magrinha ali, já desenganada e com aquele cheiro forte, aqueles olhos abertos que não tinham brilho nenhum mais, e mal conseguiam sussurrar, falar alguma coisa que não tinham mais força para falar. E com o acompanhante do lado, eu chegava do ladinho dela e me aproximava bem pertinho dela e eu falava: Jesus Cristo, ele se importa e ele te ama. Essa dor que você sente, esse momento que você está passando, isso vai passar. Você vai fechar os seus olhinhos, mas em algum momento você vai abrir de novo. Eu falava para ela e fazia aquele apelo: você acredita em Jesus? Você acredita na salvação de Cristo? Você acredita que em algum momento você vai acordar de novo e Jesus Cristo você vai ver descendo do céu? Então, aquilo ali eu me realizava muito naqueles últimos momentos de algumas pessoas. Eu conheci o Samuca, era um rapaz que tinha um sarcoma, um câncer nos ossos, e o Samuca, ele era bem mais jovenzinho. Eu então falava para Samuca, eu comecei a dar estudo bíblico também para o Samuca. Samuca, ele morava em Minas Gerais, estava ali com a mãe dele, e o Samuca, infelizmente, ele faleceu. E uma das falas que a mãe dele falou para mim, depois que eu não estava mais ali, a gente ficava indo e voltando do tratamento e tal, e às vezes eu ficava alegre quando eu chegava e eu encontrava que o Samuel estava em Barretos para retorno, para tomar quimioterapia, e eu aproveitava para poder falar do amor de Jesus e falar da palavra para ele. E ali eu dei alguns livros para o Samuel também, ele gostava de ler. Ele comeu o livro Patriarcas e Profetas, ele leu também o livro O Desejado de Todas as Nações. E ele gastava o seu tempo sentando, investindo o seu tempo na leitura desses livros. Samuel não conseguiu se batizar, mas o pastor de Barretos foi até o local e ali então ele fez a profissão de fé com aquele rapaz ainda no hospital e o Samuel aceitou Jesus. E ele falou para sua mãe: fale para o Max e para a Natécia que eu quero vê-los um dia no céu. Samuel descansou, então eu tenho certeza absoluta que ali é uma estrelinha na minha coroa da salvação daquele rapaz que eu amei muito, eu e minha esposa o amamos muito. O Beto também é o outro rapaz que tinha um problema semelhante. O Beto também descansou. E o Beto, ali no Hospital do Câncer, ele era como uma figura querida para todo mundo. Quando o Beto faleceu, colocaram o seu corpo ali no caixão e muitas pessoas passaram pelo corpo do Beto e o Beto fechado os olhinhos ali, parecia que realmente estava dormindo, esperando o glorioso dia do reencontro. O cristão amava Jesus, não se abatia com aquela enfermidade, eram apenas dois jovens. E eu me lembro de um outro rapazinho, o Marcos, daí de São Paulo, e o Marcos, ele tinha uma leucemia, ele fez o transplante, ele conseguiu fazer o transplante e eu não consegui. Eu me lembro que quando o Marcos ia, rapazinho jovem, assim como eu e a Natécia, ele é a esposa, né? A Natécia até hoje mantém contato com a esposa dele. Eu comecei a dar estudo bíblico também para eles, né? E aí o que que acontecia? Por conta da própria quimioterapia, tinha aqueles processos, né? Que a gente tinha febre. Quando você tinha febre, você tinha que internar imediatamente, né? E eu em tratamento, e o Marcos também, eu tinha febre, eu torcia para que o dia que eu tivesse febre, o Marcos também tivesse febre, porque aí a gente ia internar junto, a gente ficava no mesmo quarto junto, lá em Barretos. E ali, aquele parafernália de um monte de fio em nosso corpo ali, né? Eu pegava a minha Bíblia e a liçãozinha, e eu sentava no canto da cama, e o Marquinhos também sentava no canto da cama, e a gente ia estudar a Bíblia juntos, né?
Então, é apenas uma das experiências que eu tive ali, né? E eu queria trazer isso aqui também para vocês. Então, a leitura que eu imagino que Deus faz no meu coração é que esse sentimento de pressa, que eu não posso perder tempo, Deus lia e Ele sabe o meu coração. E esse aqui é o meu apelo também. Eu finalizo esse momento de hoje apelando para que cada um de vocês tenha esse mesmo sentimento, assim como Cristo teve, assim como os discípulos também tiveram, de que a gente não pode perder a oportunidade com as pessoas, e quando estamos com as pessoas, em vez de brigar com as pessoas, em vez de julgar as pessoas, em vez de gastar tempo com qualquer outra coisa que seja coisa desnecessária para essa vida futura, que a gente foque naquilo que realmente é mais importante com as pessoas. Fala para elas o quanto você se importa com elas, o quanto que Jesus se importa também com elas, e apresentar para elas aquilo que é mais importante, além do que viver essa vida intensamente, o que essa vida pode nos dar. Porque por melhor que temos, por bons momentos que passamos, em algum momento da história, as pessoas vão passar, nós vamos passar também pela presença das pessoas, e as pessoas vão sentir falta de nós, e que elas sintam falta pelo o tipo de conversa que nós tínhamos com elas, pela a esperança que a gente apresentava para elas. E que se elas também tiverem que ir, que elas levem essa esperança, que elas levem a alegria daquilo que vai existir depois. Porque esse mundo ele nos rouba tudo que temos de bom. Mas aqueles que confiam em Cristo, ainda que morram, eles viverão. Ainda que aquilo que é de bom nos seja tirado, o Senhor vai nos devolver, e vai nos devolver com a alegria de poder usufruir para todo sempre. Jesus é eterno. As coisas passam, inclusive as pessoas passam. Mas se nós apresentarmos Jesus para essas pessoas, elas vão se tornar eternas, assim que também como nós vamos ser eternos. Jesus, o próprio Paulo fala que nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo se nós apenas contemplarmos as coisas dessa terra. Quando eu falo as coisas, eu estou falando o que um emprego pode nos dar, o que o conforto dessa vida pode também nos dar. Então, tudo que é material, tudo que é passageiro, aquilo que o tempo pode corroer, aquilo que o tempo pode arrancar também de nós. Ok, quando limitamos para esta terra, para essa vida, ou para aquilo que a gente pode conquistar e conseguir com as nossas mãos, com as nossas habilidades, com o nosso dinheiro, tudo isso vai passar. Agora, quando nós olhamos para as coisas eternas, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, e pelo esforço e pelo exercício dos olhos da fé, e tudo isso só pode acontecer por conta de alguém. Esse alguém chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aí a vida começa a ganhar um outro sentido, e a gente começa então a vislumbrar pelos olhos reais o verdadeiro sentido da vida, tá bom? Que está em Jesus Cristo, que está na eternidade, na pessoa dele. Deus te abençoe e te guarde. Espero que esse meu testemunho, que é que eu concluo ele, né? Amanhã é o último dia nosso, e eu vou trazer uma outra mensagem, mas aqui eu finalizo esta etapa dessa minha história com vocês. Espero ter edificado cada um que aqui ouviu, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar então, Claudinha? Claudinha já apareceu aqui novamente. Vamos orar e agradecer o Senhor até aqui. Ore comigo. Senhor, louvo o teu nome por este momento. Eu louvo o teu nome porque o Senhor, essa história, ela só está sendo contada porque o Senhor permitiu, porque o Senhor quis que acontecesse. Tudo é por conta do Senhor. Eu poderia já ter encerrado os meus dias, meu calendário de vida, a minha história aqui, mas ainda estou. E se aqui ainda estou, é para momentos como este, que está fazendo sentido, o porquê que o Senhor ainda me mantém. Assim como eu tenho essa história, muitos aqui, assim como o pastor Claudomiro e tantos outros, ainda têm uma história contigo,
da intervenção da tua mão na continuidade da vida dessas pessoas. Não apenas na continuidade da vida física, mas também da vida espiritual, porque entendemos que existe um milagre, a transformação da vida do eu, o carnal para o eu espiritual. A maneira como eu enxergava a vida e como eu passo a enxergar é um milagre, a transformação do Senhor, e o Senhor tem feito isso na nossa vida e na vida de tantos que estão ouvindo, que vão ouvir ainda essa mensagem. Continue, Senhor Deus, entrando na nossa história e fazendo sentido na vida e dando relevância para a continuidade dessa vida e que vivamos fazendo a diferença, fazendo, apontando para a vida das pessoas e dizendo para, apontando para as pessoas o céu e dizendo para elas, ali é que está o sentido, é dali é do alto que vai vir a nossa bendita e maravilhosa esperança, e que possamos viver todo o tempo aqui nesse mundo, olhando, vivendo, tendo as responsabilidades que cada um de nós temos, mas não esquecendo, o propósito é essencial da nossa existência aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde no dia de hoje e nos dê o total sentido, o propósito de que nós vivemos para glorificar o nome do Senhor Deus e para ser uma bênção na vida de alguém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Testemunho incrível. É, Esse momento a gente já está se adentrando, finalizando, né, na parte que vai para o YouTube. Então, você que está nos acompanhando aí no YouTube, esse momento finaliza com você, mas eu imagino também que a Cláudia vai bater alguma. Correto, Cláudia? Isso, vamos tirar uma foto. Queria, enquanto você se prepara aí, né? Quem quiser abrir a câmera, amanhã, como é o nosso último dia, é o dia da foto oficial. Então, amanhã a gente pede que vocês façam um esforço para abrir a câmera, para que fique uma foto mais bonita, né? Mais bonita do que aparecer só o quadradinho preto com o nome. A foto fica sempre mais bonita quando as pessoas aparecem. Então, amanhã é dia de você pentear o cabelo, tirar o pijama, né? Passar aí um perfume. Então, vamos lá, vamos tirar a foto. Pronto. Então, amanhã se prepare para a foto oficial. Então, você que está nos acompanhando aí do outro lado, esse momento encerra com você. E aí, agora a gente vai iniciar, primeiramente agradecer, né, a presença de você que está nos acompanhando aí no YouTube também. E agora vamos começar também a parte do calçada, né, para aqueles que estão participando aqui no Zoom, tá bom?